A banca FGV é uma banca que, nos últimos tempos, tem realizado uma série de concursos. E ela é a banca que mais é questionada pelos alunos quando divulga um gabarito, porque ela tem uma peculiaridade. Olha aí o que eu coloquei nessa primeira parte, desse primeiro módulo do nosso curso. Conhecimentos gramaticais conforme padrão formal da língua. Semântica, construção de sentido. Recursos de construção textual, morfológicos e semânticos. Você não abre uma prova da FGV, um edital da FGV e vê assim, apenas ortografia, ou período composto, ou pontuação. Tem. Mas tem uma maneira que você fica sem saber. Eu vou encaixar essa questão em que item do edital? Então, se você vai fazer um concurso da banca FGV, você tem que encontrar questões para estudar. Muitas vezes você não vai acertar, porque você sequer vai saber o que está perguntando. A gente que tem prática de anos de lidar com prova e com questões de prova, costuma encontrar essa dificuldade. Então, a partir de agora, nós vamos fazer blocos de 10 questões, tá? E cada 10 questões vão cobrir alguns itens do edital que podem ser contemplados por ela. Então, põe na tela de novo. Primeiro bloco de questões. Serão 10 questões que você poderá encontrar, porque tem esses 3 itens aí no seu edital. Sugiro que você baixe o PDF para que você vá fazendo as anotações junto comigo e que você tenha essas questões para você fazer anotação na própria questão. Não adianta só ouvir, tem que guardar. Tá certo? E aí o critério é seu. Vamos então começar com a nossa primeira questão da FGV. 2024. As frases a seguir mostram o adjetivo sublinhado. Assinale a frase em que esse adjetivo tem valor de estado. Pause a tela, resolva a questão com seu conhecimento prévio, em seguida nós vamos fazer anotações. Vai lá. Quando eu peço que você pause a tela, eu espero de fato que você faça isso, para você ver se você acertaria essa questão ou não. Então vamos na tela. Adjetivo é o foco dessa questão. A gramática, ela divide-se em 3 partes. A semântica, que estuda o sentido, a morfologia, que estuda as classes de palavras, e a sintaxe, que estuda a relação das palavras nas orações, das orações no período e do período no parágrafo. Então, o adjetivo é uma das 10 classes gramaticais. Então, essa é uma questão sobre aspectos morfológicos. Vamos anotar. O adjetivo, você às vezes aprendeu que é uma qualidade. Ela é assim. Mas adjetivo, genericamente falando, é qualquer termo que se refere ao substantivo. Ou, como dizem algumas gramáticas, qualquer termo que se refere ao nome. Substantivo é o nome, que tudo tem. Você se chama como Paulo? Paulo é o nome, então é o substantivo. Você está em casa? Casa é o nome do lugar em que você está, é o substantivo. Você está com sede? Sede é o nome que se dá à vontade de beber água ou algum líquido, é um substantivo. E qualquer palavra que se refira a um substantivo é de valor adjetivo. Anote. Quando eu digo que pessoas sensatas fazem empresas equilibradas. Pessoas sensatas fazem empresas equilibradas. Observe que a palavra pessoas é um substantivo e a palavra empresas também é um substantivo. Só te lembrando, qualquer palavra é um substantivo, não quando ela tem na frase, mas quando ela admite a anteposição de um artigo. Eu poderia dizer as pessoas sensatas fazem as empresas equilibradas. Então, se eu tenho possibilidade de colocar um artigo, isso é substantivo. Vejam só.
Como pessoas é uma palavra que está no feminino e plural, sensatas, que caracteriza essas pessoas, é, portanto, um adjetivo que concordou com o substantivo. Empresas é feminino plural. Equilibradas caracteriza as empresas. Também é adjetivo. Então, o adjetivo, ele estabelece a chamada concordância nominal. Então, concordância nominal é aquele acordo que existe entre um termo de valor substantivo e um termo de valor adjetivo. Olha a letra A. Fazemos o que não podemos deixar de fazer. E classificamos isso com os mais belos nomes. Adjetivo que caracteriza nomes. Nomes é um substantivo. Os nomes. Masculino plural. Belos, masculino plural. Na tela. Na letra B, pensar é o trabalho mais duro que há. Duro caracteriza o trabalho. Trabalho é o substantivo. Ué, professor, não é um verbo? Não, o trabalho. É um substantivo. O trabalho, substantivo masculino. Duro, adjetivo masculino. A letra C. Todo homem trabalhador. Trabalhador caracteriza o homem. Homem é um substantivo. O homem, masculino, singular. Trabalhador, masculino, singular. Letra D. A direção recomendou que alunos gripados, refere-se a alunos. Alunos, substantivo, os alunos, masculino e plural. Gripados, masculino e plural. Letra E. A concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, forte caracteriza concorrente. O concorrente, substantivo masculino, singular. Forte, adjetivo masculino singular. Então, todos são adjetivos. Na tela, a pergunta quer um adjetivo que não seja uma característica. Ela tem que ter um estado. Belo nome. Isso tem um valor de apreciação. Isso tem um valor subjetivo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Tanto é que tem aquele ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? Na letra B, trabalho duro. Eu estou caracterizando o trabalho. Isso não é o estado do trabalho. É uma característica que ele tem. Por exemplo, uma pessoa que faz um serviço braçal, ela tem um trabalho duro. Não é o estado do trabalho dele, é a característica. Na letra C, homem trabalhador. É uma qualidade que ele tem. Ele é trabalhador. Ele é uma pessoa que se esforça. Ele é uma pessoa empenhada. Isso é uma qualidade que ele tem. Das duas que sobraram, as letras D e E, a resposta é a letra D. Alunos gripados. O cara não é gripado. Ele fala assim, olha, eu essa semana tomei chuva e eu estou gripado. É o estado em que ele se encontra. Eu estive gripado, sarei. Eu vou gripar. Mudança de estado. E a letra E, olha aí, concorrente forte. A característica do concorrente. Acredito eu não posso julgar, porque eu não conheço você e eu não sei as suas defasagens. Mas essa é uma questão mais para as pessoas acertarem do que para as pessoas errarem. Vamos a 2? Questão 2, 2024. Assinale a frase em que não está presente, não, qualquer processo de abreviação vocabular ou textual. Abreviar, meus amigos, significa reduzir, mexer com a forma da palavra, na tela. Quando se fala, por exemplo, de aspectos morfológicos, isso tem a ver com as classes gramaticais, isso tem a ver com o que você estuda na formação de palavras. Ok? Então, isso aí são coisas que você tem que se acostumar na hora de você buscar questões para fazer, na tela. Pause a sua tela e tente, por bom senso, ver onde é que tem aí uma abreviação vocabular, uma abreviação textual, e a que não tem, você vai assinalar. Pause e resolva.
sei se você teve essa facilidade, mas vejam só a letra A. Expressei-me clara e calmamente. Essa palavra calmamente, ela mostra o modo como eu me expressei. Então, a palavra que exprime modo, gramaticalmente falando, ela é um advérbio. Advérbio de modo. Vamos anotar? Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo, como eu disse. O advérbio, que é uma outra classe gramatical, por sua vez, ele modifica o verbo, tanto é que o nome advérbio lembra isso, mas ele também pode modificar um adjetivo ou ele pode modificar um outro advérbio. Então, toda palavra que modifica substantivo é adjetivo. Toda palavra que modifica alguma coisa que não é adjetivo é um advérbio. Vamos lá? Eu, por exemplo, diria: falou claramente ao público. Quer dizer, vulgo rasgou o verbo. Então, quando eu falo que ele falou claramente ao público, esse claramente indica o modo como ele falou. Então, se isso aqui se refere ao verbo, esse é um advérbio. E um advérbio de modo. Mas eu te disse também que o advérbio não precisa se referir só ao verbo. Ele pode se referir a outras classes. Ele só não pode se referir ao substantivo. Vamos na tela? Quando eu falo assim, Carla ficou muito surpresa. Quando eu falo que a Carla ficou muito surpresa, a Carla é o nome de uma pessoa, então isso é um substantivo. Surpresa está no feminino, porque concorda com ela, porque se fosse o Carlos, ele seria surpreso. Se fossem os convidados, seria surpresos. Se fossem as alunas, seria surpresas. Então, a palavra que caracteriza o substantivo é um adjetivo. Porém, na tela, quando eu tenho a palavra muito, isso aqui intensifica a surpresa. Estar surpresa é uma coisa. Pouco surpresa, alterou menos. Muito surpresa, alterou pra caramba na tela. Isso aqui refere-se a um adjetivo, então é um advérbio, que a gente chama de advérbio de intensidade. Observe que Carla é feminino, surpresa é feminino, mas o muito não mudou. Então, isso aqui, o advérbio, ele é um termo invariável. Ele não se flexiona. Ele não tem feminino e nem plural. Tá certo? Então, essa é a peculiaridade do advérbio. Vem cá. O advérbio não varia. Adjetivo varia. E aí, vamos na tela mais uma vez? Quando eu falo assim, eu dormi muito mal. Eu não tenho nenhum adjetivo aí, porque eu não tenho nenhuma palavra me caracterizando. Mas quando eu falo mal, isso se refere a dormir. Dormir é um verbo. Quem dorme pode dormir bem ou pode dormir mal. Então, a palavra que se refere ao verbo, anote, já falamos, é um advérbio. E no caso aqui, de novo, é um advérbio de modo, é como eu dormi. Esse muito, não é porque eu dormi muito, isso piora a minha qualidade de sono. Então, se esse muito se refere a um advérbio, ele também é advérbio. Aqui, ó, advérbio se refere a outro advérbio. E é também um advérbio de intensidade, porque dormir mal é ruim, dormir muito mal é pior. Então, advérbio modifica outro advérbio. Ok? Por exemplo, eu tenho claramente que é advérbio de modo, que na letra A é o caso. Expressei-me claramente, calmamente.
Só que esse clara é a redução. É porque eu disse assim, eu me expressei de modo claro, claramente, e de modo calmo, calmamente. Como ficaria duas vezes o mente, a gente cortou a primeira, fez, portanto, uma redução ou uma abreviação vocabular. Por isso que a resposta não é a letra A. Na letra B, foram abordados os micro e os macro problemas. Você está vendo que tem micro, você está vendo que tem macro. Claro que o primeiro micro foi reduzido. Por quê? Eu não falaria. Eles abordamos os microproblemas e os macroproblemas. Então, para não ter essa redundância, a gente tirou da primeira, igual clara e calmamente. Na tela, não é a letra B. Dos três que sobraram, essa é uma redução diferente. Essa é uma redução porque isso é uma sigla. Então, para a pessoa não escrever por extenso, põe aí. Estados Unidos da América. Então, usou-se a sigla. Então, sigla é uma redução, para você não ter que estar escrevendo toda hora no texto aquela palavra enorme. Mas você está vendo? Você já viu ser cobrado em alguma outra banca que não na FGV? É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade em função disso. Sobraram duas. Os países anglo-saxônicos são bem desenvolvidos, os animais e os humanos participam do mesmo mundo. Essa é a resposta. Animais está inteiro, humanos está inteiro, participam está inteiro, o mundo está inteiro. O detalhe está aqui, ó. Porque em vez de colocar, igual eu tenho, por exemplo, uma política socioambiental. É uma política social e uma política ambiental. Em vez de colocar dois adjetivos, eu coloco um adjetivo composto. Um congresso franco-brasileiro. Um congresso entre França e Brasil. Em vez de colocar os dois países, eu coloco um adjetivo composto, que é o caso aí, ó. Países anglo-saxônicos. Então, são países, né, que vão pegar o adjetivo anglo, anglicano, saxônicos, são países da Europa ligados à Inglaterra. Mas o anglo-saxônico, por ser um adjetivo composto, ele reduz a divisão e coloca uma palavra só. Então, vamos anotar isso aí, ó, nos adjetivos compostos. Congresso Sino-Nipo-Brasileiro. Chinês, japonês e brasileiro. Sino-Nipo-Brasileiro. Então, os adjetivos compostos, eles são classificados dessa maneira. Então, a questão 2, você vai marcar a letra E de é a resposta. Não acho que essa questão seja uma questão muito comum, nem muito fácil. Vamos à terceira questão na sua tela. Assinale a opção em que a frase inicial, introduzida pela conjunção se, não apresenta valor de condição. Conjunção ou conectivo é uma das 10 classes de palavras. Isso pode aparecer também na cobrança de período composto. Então, quando a gente fala que pode ser cobrado em período composto, olha aí na tela. Quando se fala construção de sentido, está falando o se como condição, é sentido. Quando fala semântico, é sentido. Quando fala, né, em construção, é a construção do período composto. Então, o período composto na FGV pode cair com o nome tradicional ou pode cair assim como está a questão 3. Coloque aí na tela, pause a sua tela, resolva. Quando tiver a resposta, volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Como você já fez, eu vou pausar a nossa primeira aula, porque
eu faço uma duração média de 20 minutos para você ter uma chance de respirar, de tomar uma água, de fazer um xixi. Está cansado, deixar para amanhã. Não adianta você sentar e querer ficar 2 horas na frente do computador. Você tem que assimilar as coisas devagar. Está disposto? Então veja a aula 2 em seguida. Não está? Espera o momento que você tenha um descanso. Estou te aguardando para a segunda aula, quando você puder. Até lá.